Olá, agora vamos falar da fase dos 9 aos 12 meses de idade, na qual o bebê está virando criança e como nós também estamos nos comportando nessa relação. Eu sou Marina, sou mãe de 3, são 2 meninas e 1 menino. Pensando de 9 a 12 meses, o que cada um estava fazendo? A Lelê, ela já andava, já estava toda ativa, ela era bem serelepe assim. A Serena, por sua vez, já tinha uma professora em casa, então dos 9 aos 12 meses ela já estava andando, já estava falando, ela começou a falar super cedo. E o Tom, nessa fase, ele já estava caminhando, já estava também assim, confiante, mas nada de querer conversar também. Esse período é um período no qual existe o ajuste daquele desenvolvimento motor que aconteceu do 4º ao 8º mês. É muito rico e o bebê acaba ficando fascinado, né, com essa coordenação que ele não tinha antes. Então ele pega os objetos, ele leva perto do olho, eles são muito detalhistas, os bebês. E nessa hora é bonito de ver porque o desenvolvimento vai acontecendo naturalmente. Pensando nos estímulos, eu acredito muito que a melhor coisa que a gente pode fazer pela criança é dar espaço para que eles explorem, para que eles se desenvolvam. A gente, obviamente, né, tem que cuidar do ambiente, tem que preparar, tem que trazer a segurança necessária, mas eu acho muito importante, né, para a consciência corporal, para que eles consigam se desenvolver, que eles estejam ali explorando. Eu fazia muito isso com os meus 3. Colocava um tapetinho, colocava alguns brinquedos e ficava ali interagindo, ficava puxando brincadeiras para que eles tivessem momentos atrativos no chão. Com a criança se aproximando do final do primeiro ano de vida, ali entre os 9 e os 12 meses, ela já tem que ter muito mais autonomia para se alimentar do que lá no comecinho da introdução da alimentação complementar. Então, no momento das refeições, a criança tem a oportunidade de explorar habilidades como a coordenação motora, né? E por isso é bastante importante que a gente vá oferecendo a possibilidade da criança se alimentar sozinha, que a gente vá adaptando o formato, as texturas dos alimentos conforme ela vai crescendo para que ela consiga cada vez se alimentar sozinha de mais itens. Então o corte que eu faço do alimento favorece que a criança consiga pegá-lo ou não, né? Levá-lo à boca ou não. Alguns bebês não engatinham e isso pode gerar uma preocupação com os pais, né? Pelos pais. Na verdade, não é um item de desenvolvimento motor que é essencial, ou seja, não é um marco de desenvolvimento obrigatório. Alguns bebês pulam essa etapa, vão do sentar sem apoio para o apoiar com apoio e andar depois. O que a gente vê que tem muito impacto é, lá atrás, quando comentamos sobre a necessidade de deixar o bebê já de bruço nos primeiros dias, o bebê acostuma com essa posição. Isso às vezes facilita o fato dele engatinhar. E uma coisa que é importante é que às vezes a gente acha que um ambiente, por exemplo, para o bebê engatinhar tem que estar livre, não tem que ter nada, nenhum brinquedinho, nenhuma almofada, mas é interessante essa variação de altura, de movimento, isso ajuda na parte motora do bebê, a ele criar autonomia para se movimentar no ambiente. Bom, como eu falei antes, eu gosto muito de chão, mas para a gente poder deixar a criança no chão, a gente precisa cuidar do ambiente. Primeiro porque tinham 2 crianças pequenas juntas e eu tinha receio, assim, dele não ter um espaço dele muito bem delimitado. Segundo que elas tinham vários brinquedos pequenos, então assim, eu tive que tomar muitos cuidados. Eu sou uma mãe que acredita também que quando as crianças estão soltas, quando elas exploram o ambiente, elas podem até bater uma vez ou outra, obviamente calculando os riscos, né? Móveis era uma coisa que eu não cobria muito. Eu acho que a criança desenvolve uma noção corporal e uma noção espacial quando ela tem também a oportunidade até de esbarrar num objeto e depois ela aprende que ela vai ter que desviar para passar. Mas se o bebê tá lá tentando entender como é que funciona o movimento da perna com o braço, ou se ele já está segurando o copo e levantando, ou se ele já está andando, muitos bebês andam a partir dos 9, 10 meses, isso tem que ser feito de uma maneira segura, mas a gente tem que dar autonomia para esse bebê. Existe uma tendência de quem cuida, às vezes, do bebê, não querer que ele se frustre. Não, eu vou ajudar a todo momento, mas a frustração minimamente controlada,
ela gera esse ganho emocional que vai sim causar impacto no futuro dele. Como vai ser essa personalidade dele? Conforme os primeiros meses após o início da introdução da alimentação complementar vão passando, a criança vai desenvolvendo mais autonomia para comer, mais interesse por alimentos diversos, sobretudo pelos alimentos que a família consome, que as pessoas mais próximas consomem. Nessa hora é fundamental que a família se alimente bem. Cada vez mais a criança vai ser um espelho, vai ter um hábito alimentar espelhado no hábito alimentar da família. Eu desde sempre dei comidinha mesmo, sabe? Eu não fui naquele formato papinha que depois vai mudando. Eu já fui direto nas comidinhas, claro que eu preparava coisas com pedacinhos pequenos, mas foi muito tranquilo. E aí, na terceira experiência eu já tava, né? Já sei tudo, já tá tudo certo. E aí a vida ensina que cada criança é uma. E quando chegou a hora da introdução alimentar do Tom, não foi tão simples. Ele não estava pronto para comer. O momento dele sentar, quando ele percebia que ele ia sentar na cadeirinha para comer, ele já se desesperava. Foi aí que eu prestei atenção nisso, né? Eu reparei nisso e resolvi dar uns passos para trás e esperar um pouquinho. E aí eu esperei 2 semanas, tentei de novo, ainda não estava pronto, esperei mais 2 semanas, ou seja, a introdução alimentar do Tom começou 1 mês depois. Ele estava super pronto, ele estava muito mais aberto, né? A hora que ele sentava na cadeirinha ele estava curioso para conhecer os alimentos, para provar e tudo mais. Então foi a melhor coisa que eu fiz, foi entender. Então a ideia é a gente ir tentando cada vez mais deixar o alimento sólido. Claro que sempre, né, numa textura aí mais molinha para a criança conseguir se alimentar, principalmente porque nessa fase a gente não tem necessariamente todas as crianças com desenvolvimento dentário ainda para ajudar na alimentação. Mas ali a gente tem a coordenação sendo muito bem explorada, eu posso oferecer cores, texturas e formatos diferentes para oferecer para essa criança uma possibilidade de um estímulo visual em relação ao alimento. Então, além da gente pensar em oferecer alimentos diferentes, eu posso oferecer o mesmo alimento de formas diferentes e isso é muito rico para a criança. Eu acho que na maternidade a gente precisa muito olhar para a criança com uma conexão e trocar com ela, né? Não é na base da imposição ou do pai e da mãe controlando a situação. Então a introdução alimentar deixou isso bem claro, assim, que não é uma questão de idade, não é uma questão do meu controle, mas sim essa conexão e essa troca entre a gente. Eu acho que quando a criança é bebê, a gente precisa muito mais se preocupar com isso, né? Com essa boa relação, em apresentar de uma forma positiva, de uma forma agradável. Tem que ser um momento muito bom. É muito comum nessa fase a gente começar a introdução de alguns alimentos não muito saudáveis e isso pode atrapalhar muito na formação do paladar da criança. E também é muito comum que a criança que está ali querendo engatinhar, aprendendo a andar, desenvolvendo mais habilidades não só para comer, mas também para diversas outras atividades possíveis ao redor dela, perca um pouco o interesse pelo alimento. Nessa hora é muito importante que a gente sempre respeite o estímulo de fome e saciedade da criança, senão a gente acaba criando ali uma relação, uma percepção de que a alimentação é algo desconfortável e aí fica mais difícil ainda da gente conseguir que essa criança se alimente bem e talvez trazer um pouquinho a alimentação para o mundo lúdico, né? Deixando às vezes até a criança brincar ali com o alimento antes dele ser preparado. É importante frisar que a recomendação pela Sociedade Brasileira de Pediatria é que antes dos 2 anos o uso de telas deve ser 0. Tela, entendamos por celular, tablet, televisão, computador. Crianças que são expostas à tela muito precocemente podem ter alguma questão de estresse relacionado ao que ela está assistindo e como isso está se acontecendo. Isso a gente chama de estresse tóxico. O estresse tóxico se caracteriza por um estresse exacerbado, na qual o corpo libera alguns hormônios, como o cortisol e a adrenalina, os quais causam impacto na arquitetura, na formação cerebral, podendo ser até de maneira irreversível. Essa questão das telas foi algo que eu aprendi muito com a maternidade, né? Na minha primeira experiência com a Helena, eu não tinha tanta noção, pelo menos eu não tinha acesso a pessoas informando e falando tanto sobre os malefícios, sobre o quanto a gente deve cuidar. Eu fui percebendo que não era muito legal e a partir dali eu comecei a controlar. Então
Então a Serena já foi de uma forma bem mais controlada e o Tom ainda mais. Graças a Deus, meus 3 filhos, eles sempre preferem o brincar, assim, eles são muito ativos e hoje, com muito mais consciência, a gente leva com bastante equilíbrio essa questão das telas aqui em casa. Lembrando que nesses 1000 dias a formação do cérebro ela é crucial, ela é a base, como se estivesse fazendo a base de uma casa que vamos levantar para primeira infância, para adolescência e depois para a vida adulta. Então é importantíssimo ressaltar a importância do estímulo pessoa a pessoa. Eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre tive a certeza que eu seria mãe, não importa o que acontecesse, né? E eu sou muito, muito, muito realizada nesse papel. Óbvio que eu não tô falando, né, que nem tudo são flores, é claro que tem seus desafios. E para os desafios, o que eu procuro fazer é, eu leio muito, né, eu me intero muito do assunto e eu sempre me cerco de bons profissionais. Eu realmente olho para cada um dos meus filhos e busco o profissional e o especialista que vai me ajudar a extrair todo o potencial deles. Se eu pudesse dar um conselho, eu acho que eu diria exatamente isso.